são derramadas a cada instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Hoje, neste dia 4 de maio, neste terceiro domingo da Páscoa, meditemos o Evangelho de São João no capítulo 21, de 1 a 19, uma vez que estamos reunidos aqui, aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: rapazes, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal o podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhes: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor Jesus. Aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes bem que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras mais novo,
tu mesmo te cingias e andavas por onde querias, mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o gênero de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isso, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje nos fala uma parábola sobre a missão da comunidade. O autor recorre à linguagem simbólica e tem caráter de sinal, pois aponta para uma realidade que vai muito além da simples literalidade. No primeiro, apresenta os discípulos: Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais 2 não identificados. São 7, o número da perfeição, de acordo com a cultura hebraica, totalidade, de plenitude. Eles representam a totalidade, 7, da comunidade de Jesus, empenhada na missão e disponível para ir ao encontro de todos os povos. Esta comunidade é apresentada a pescar. Ora, sob a imagem da pesca, a missão que Jesus confia aos discípulos: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Marcos 1,17. Já o mar era, na cultura judaica, o lugar onde estavam as forças maléficas que escravizavam o homem e impediam de ter vida plena. A missão dos discípulos de Jesus é, portanto, libertar os homens que vivem mergulhados no mar do sofrimento, da escravidão e da morte. Logo, Pedro toma a iniciativa de ir pescar, pois é ele quem preside a missão. Os outros seguem-no. E aqui faz-se referência ao lugar proeminente que Pedro ocupava na animação da igreja primitiva. A pesca é feita durante a noite. A noite é tempo das trevas, da escuridão, significa a ausência de Jesus, enquanto é de dia que temos de trabalhar, realizando as obras daquele que me enviou. E aproxima-se a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9,4. Trabalhando de noite com Jesus ausente, trabalho desenvolvido pelos discípulos, salda-se num rotundo fracasso. Nada se pesca. Ou seja, sem mim nada podeis fazer, João 15,5. E Jesus chega de manhã. Agora a luz chegou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. A presença de Jesus abre possibilidade. Não é ele que lança as redes para a pesca. No tempo da igreja, a ação de Jesus no mundo exerce-se por meio dos discípulos, compenetrados no seu esforço inútil. Os discípulos nem reconhecem Jesus quando ele se apresenta. O grupo está desorientado, decepcionado pelo fracasso, posto em evidência pela pergunta de Jesus: tende alguma coisa para comer? Mas Jesus dá-lhes indicações e as redes se enchem de peixes. O fruto deve ser a docilidade com que os discípulos seguem a indicação do Mestre. E sugere que o êxito da missão não se deve ao esforço humano, mas sim nas palavras do Senhor ressuscitado. A refeição, pão e peixe assados na brasas, com que Jesus acolhe os discípulos em terra, é um sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus pela sua comunidade em missão no mundo. Deve haver aqui uma alusão à Eucaristia, ao pão que Jesus oferece, à vida com que ele
todos os dias continua a alimentar a comunidade em missão. Portanto, a história da pesca milagrosa no mar de Tiberíades, após a ressurreição de Jesus, é uma maravilhosa parábola sobre a missão da igreja nascida de Jesus. E o projeto é dele, a missão é dele, as orientações vêm dele, os resultados dependem dele. Numa segunda parte do Evangelho, nós podemos ver e trazer que o diálogo entre Pedro e Jesus, e esse diálogo gira à volta de uma pergunta de 3 vezes que repetida: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de... você me ama? E por 3 vezes Jesus responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Assim, lembremos que no capítulo 18, Pedro traz Jesus 3 vezes e de forma que não está preparado para seguir o Mestre. Mas agora, depois dessa tríplice pergunta, como bem sabemos, Pedro agora está disponível. Ele lembra no lava-pés que lá também, no capítulo 13, Pedro quer que Jesus lave todo, não só os pés. Então não está muito disponível no segmento, mas agora Pedro vai conscientizando da sua liderança, da sua missão, da lógica de Jesus, da lógica do reino. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê sempre essa disposição de sempre amar, sempre servir e sempre dialogar e ouvir atento as indicações de Jesus, da sua palavra. Assim rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, vos abençoe, vos guarde, proteja, ilumine, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.